palavra de Deus anunciada deve ser meditada, depois vivida e testemunhada. E ela hoje nos ensina uma grande palavrinha, que é servir. Servir a Deus, servir no mundo os nossos irmãos que mais necessitam de nós. E esse serviço é um serviço que nos leva a viver a caridade, prestando serviços àqueles que de fato precisam de nós na igreja, na sociedade, aonde estivermos, em especial na família, na nossa casa, aqueles que estão ao nosso redor. O seu próximo é aquele que está mais perto de você. É o seu familiar. É aquele vizinho que necessita de você. Então nós todos somos chamados a dar a nossa vida. Nós todos nascemos para a vida eterna, mas cada um responde de uma forma. São Lourenço respondeu dando a vida dele em prol da igreja, em prol dos mais pobres. São Lourenço, diácono da igreja de Roma, viveu no tempo do Papa Sisto II, lá no século III, era a segunda figura da hierarquia eclesiástica, logo após o Papa, e era natural que lhe viesse a suceder naquele tempo, sendo os diáconos os conselheiros e colaboradores do Papa, num serviço idêntico ao que hoje prestam os cardeais da Cúria Romana. O diácono administrava os bens da igreja, dirigia a construção dos cemitérios, recebia as esmolas e conservava os arquivos. Em grande parte dependiam dele o clero romano, os confessores da fé, as viúvas, os órfãos e os pobres. Quando o imperador o mandou entregar os bens da igreja, sabe o que Lourenço fez? Lourenço apresentou-se diante do juiz com os pobres de Roma e declarou: aqui estão os tesouros da igreja. O juiz mandou imediatamente torturar e executar. A sua paixão narra que, intimado a sacrificar aos deuses, respondeu: ofereço-me a Deus em sacrifício de suave odor, porque um espírito contrito é um sacrifício para Deus. Ao fazer memória dos mártires do século XX, São João Paulo II, ao comentar o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25, dizia no Coliseu, a 7 de maio do ano 2000, trata-se de uma verdade que o mundo contemporâneo muitas vezes recusa e despreza, fazendo do amor por si mesmos o contrário supremo da existência. Mas as testemunhas da fé não consideravam a sua vantagem, o seu bem-estar, a sua sobrevivência, como valores maiores que a fidelidade ao Evangelho. Apesar da sua fraqueza, opuseram corajosa resistência ao mal. Na sua debilidade refulgiu a força da fé e da graça do Senhor.
é o tesouro da Igreja na caridade suprema. Se nem todos são chamados ao estado de vítima mística, todos podem e devem ser vítimas práticas, por meio da docilidade em seguir a graça, por meio da fidelidade no cumprimento do próprio dever, por meio da generosidade em aceitar o sacrifício. Entregar a vida totalmente nas mãos de Deus é um exercício que precisamos fazer dia após dia. Para entregar a nossa vida, nós precisamos compreender que essa vida é passageira. Como nós católicos acreditamos na ressurreição, na vida eterna. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Muitos de nós não vamos derramar sangue, não vamos ser mártires, mas nós podemos morrer a cada dia para o pecado, para coisas que não agradam a Deus, lá na nossa casa, aonde estivermos. E para isso nós precisamos servir de coração aberto, obedecer à vontade de Deus no dia a dia da nossa vida, seguindo os mandamentos da lei de Deus, buscando efetivamente levar esta mensagem no dia a dia, sendo, como o Salmo nos diz, caridoso e prestativo, buscando na realidade o fundamento daquilo que Deus quer para cada um de nós. Todos nós temos uma missão, como São Lourenço teve e fez acontecer no mundo aquilo que Deus pediu para com ele. Na primeira leitura nós vimos, distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Não é pecado ser rico, não é pecado ter bens materiais. O pecado é acumular para si mesmo. E quem acumula para si mesmo, manipula, faz com que as outras pessoas sofram e deixam o mundo cada vez pior do que já está. A distribuição, a partilha nos ajuda a crescer como irmãos e família do mesmo Pai de Deus. Então vamos voltar o nosso coração hoje a esta festa para que vençamos as nossas fraquezas, de querer possuir, de querer ter só para nós. E a exemplo de São Lourenço, possamos usar dos nossos poderes para auxiliar melhor o povo, aqueles que precisam de nós.